Bom, eu começo essa Maria no Bertrand, amigos que alguns eu já conhecia. Na França, nós fazemos, como em todas as sedes da TFP, nós fazemos reuniões que nós chamamos de reuniões de recortes. Então, são reuniões em que analisamos os recortes da semana e cada um de nós acompanha um tema. E eu tenho acompanhado a França. Não preciso dizer que eu tenho uma paixão pela França muito especial. Acompanho toda a política e toda a vida cultural da França, mas também a vida, a matéria internacional. E quando começou a guerra da Ucrânia, eu comecei a ler os jornais, depois fui aprofundando em outras fontes de informação, inclusive ucranianas. E hoje não tem mais barreira da língua. A gente vai nos sites ucranianos, que eu acompanho alguns, tem tradução, não existe barreira da língua. E aí eu comecei a acompanhar muito de perto a guerra. A guerra da Ucrânia, que eu vou tentar resumir, ela provavelmente, pelos dados que eu vou apresentar, ela é o começo de um movimento que vai tomar o mundo. Vai haver uma mudança geopolítica. É provável, estou usando com palavras, não é certo, mas é provável que nós vamos ter, na Europa é certo, uma mudança igual ou maior do que foi a queda do muro e a queda da União Soviética. Isso que eu estou afirmando, eu poderia justificar. Eu tenho um dossiê com centenas de documentos que eu vou tentar resumir, mas como no Brasil é diferente, o Dr. Plínio dizia para nós que os brasileiros, quando vem um orador, eles já ficam perguntando onde que ele vai chegar, né? E não prestam atenção no desenvolvimento da exposição, porque eles já chegam, onde é que esse rapaz vai chegar? Então eu vou falar um pouco para brasileiros, porque na Europa tem que explicar direitinho, passo por passo, depois chegar à conclusão. Eu acho melhor dizer logo qual é a tese que sai dessa exposição. E a tese são duas, mas a primeira é que a Rússia perdeu a guerra. E perdeu passando de segunda potência. Imagine, nós que acreditamos na mídia, entre aspas, né? Achávamos que a Rússia era a segunda potência militar do mundo, passa para a 14ª potência militar do mundo, se é que ainda se pode considerar a Rússia, eu vou mostrar, perdeu já essa guerra. Isso é a primeira afirmação que eu vou mostrar para os senhores, para Dom Bertrand e os senhores. A segunda é, a partir
partir do momento que a Rússia perdeu a guerra, o que vai acontecer? Então, vai acontecer que todo o equilíbrio que já era precário, depois da queda do muro, vai pelos ares. Que a Rússia representa ainda uma corrente pós-comunista. Eu acho que ninguém aqui tem ilusão que Putin é um homem soviético, homos soviético inteiro, formado na KGB, com ideias comunistas que ele levou ao extremo com uma certa habilidade, porque muita gente não vê nele um homem comunista, mas ele é um homem comunista. Eu cito apenas uma frase dele que os analistas, os jornalistas citam na França. Ele disse: a maior catástrofe da história da Rússia foi o fim da União Soviética. Para ele, o sonho dele é restaurar a União Soviética e o poder russo soviético. E ele, então... Perdão, ele disse também a maior catástrofe geopolítica do século XX foi a destruição da União Soviética. Ele certamente fez vários comentários nesse sentido. Então, nós vemos que ele estava numa dinâmica de conquista. No fim eu posso explicar por quê. Ele é um homem fazer várias guerras, desde que ele subiu no poder, aliás, pela corrupção. A corrupção é outro elemento do DNA da Rússia de hoje, o homem soviético. Eu costumo dar um exemplo, quando eu falo para o auditório brasileiro, assim como nós conhecemos aqui no Brasil o PT, e hoje sabemos que no DNA do PT tem a corrupção. Eles não conseguem viver sem a corrupção. O Putin é um homem corrupto que fez a carreira dele. Vou contar uma pequena anedota, mas história real. Quando ele fugiu, ele foi da KGB na Alemanha, e a Alemanha do Leste comunista, o trabalho dele era recrutar espiões para trabalharem na Alemanha livre. Quando caiu, ele levou a turma dele, foi para Moscou, morar num apartamento de 2 quartos com os pais, tão rápido que ele fugiu. Depois foi para São Petersburgo, apoiado pela KGB, começou a trabalhar na Universidade de São Petersburgo, e aí houve, entre aspas, uma fome grande em São Petersburgo, porque naquela mudança de regime não havia alimentos que chegavam, saíam, toda uma crise alimentar. Então, São Petersburgo estava passando fome. Aí ele disse: eu resolvo, deixe comigo. Falou com Yeltsin, que era amigo da KGB também, e o Yeltsin disse: bom, eu resolvo, o que é que você faz? Isso eu faço. Eu tenho amigos no Ocidente, provavelmente gente que ele formou das relações
da KGB, eu consigo alimentos para acabar com a fome em São Petersburgo. Bom, foi em 93 por aí. Resultado, ele conseguiu, navios vieram do Ocidente e ele só pôs uma condição, que tivesse uma comissão para ele. Uma comissão. E fez uma aliança com a gangue criminosa de São Petersburgo, dos portos de São Petersburgo. Então, o alimento chegava, uma parte para ele, outra parte ia para a gangue do porto, que ele formou e fez a base eleitoral dele. Bom, só nessa operação ele fez a primeira fortuna dele, 100 milhões de dólares. E ficou famoso. Ele fez carreira, foi aproximando-se do Yeltsin. Quando Yeltsin ficou doente, ele assumiu a presidência interinamente e logo em seguida foi eleito. Estava lá no poder desde 1999. Estamos em 2023. 24 anos no poder. Mas atenção, hein? A imprensa, presidente Putin, não diz ditador. É feio, né? Dizer que é ditador. 24 anos no poder, fazendo tudo isso, mas é o presidente. Então, quais são as fontes que eu uso, que eu vou apresentar? Bom, a tese, então, é esta. Os analistas estão declarando a Rússia já perdeu a guerra. Segundo, com a perda da guerra, o fim provável da Federação Russa. Uma nova queda da União Soviética e, eu vou responder depois, porque todo mundo, onde eu exponho, pergunta, haverá uma guerra mundial atômica? Como é que vai ficar isso? Ele vai usar armas atômicas? Eu deixo isso mais para o fim. Eu estou usando as fontes, o que eu utilizei nesse 1 ano e meio que eu acompanho os acontecimentos. Os jornais que recebemos na sede fica a Rua Le Monde. Depois tem sites especializados. Um deles é o Instituto para o Estudo da Guerra de Washington, que, se alguém quiser, é o mais bem informado instituto sobre o que acontece na guerra. Todo dia, com mapas, com citações, fontes abertas. Não é um site do Pentágono, mas é próximo do Pentágono. Eles têm comissões que leem em russo, traduzem tudo. É um site nota 10. Depois, existe uma cadeia de televisão, LCI, que organiza muitos debates na televisão. Aqui no Brasil se chama Mesa Redonda. Na França se chama Plateau. É uma mesa redonda onde vem especialistas que perguntam e falam. É muito bem informado e selecionam gente da melhor qualidade, cabeça da França. E também convidam pessoas ucranianas que moram na França, que estudam, especialistas, ex-diplomatas. É muito rico. E eu assisto quase toda noite às emissões da Expresso TV, da Ucrânia.
é uma rede, um canal que nasceu depois da revolta de Maidan, 2004. Houve uma revolta anticomunista, houve a Revolução Orange, 2004, depois 2014, 13 ou 14, a Revolução Orange do Maidan, onde 500 mil pessoas fizeram, e eles então nasceram nesse movimento. Depois eu sigo um canal YouTube de um ex-aviador que se chama Xavier, em francês se diz Xavier Titelman. É um ex-aviador e é considerado o mais competente especialista em armamentos. Ele tem uma revista especializada em tudo que é armamento. Então ele conhece de memória todas as armas que estão sendo usadas, qual é a qualidade, potência, e ele é muito bom analista. É também estrategista. Bom, depois eu sigo alguns jornalistas ou personalidades que têm vários, acho que eu pulei um, lá em cima, esqueci de falar, Rússia Desk é um think tank de especialistas estudiosos da guerra. Nasceu agora. No começo havia umas 20 pessoas de todas as línguas, os povos, sobretudo francês. Mas hoje tem talvez 50. Então é gente que a maior parte fala russo, então conhece, ou vem da Ucrânia, são foragidos. Rússia Desk é muito importante, eu acompanho mesmo. E Atlantico é um site liberal, conservador, liberal no sentido norte-americano, quer dizer, pela propriedade privada. Não, no sentido Europeu, perdão. Os europeus se dizem liberal. Liberal e conservador. É livre mercado. Bom, e depois então, ela, essa jornalista, Françoise Tom, é a animadora principal do Rússia Desk. E é a maior especialista da França sobre Putin e a Rússia. Tem livros escritos. Ela morou na Rússia e conhece toda a história da Rússia. Tem vários livros, eu trouxe 2 dela. Este é um, Compreender o Putinismo, e este é a Geopolítica da Rússia. Mas ela publica uma coleção. Esse eu trouxe para mostrar. E depois, um jornalista e militar, se chama Pierre Servan, faz parte desses mesas redondas, é brilhante. Outro é um general, Michel Yakovlev, tem um nome russo, porque o avô dele era russo. Russo comunista, se escapou, veio para a França, afinal ele tem nada que ver, é um anticomunista, anti-russo. Isabelle Lasserre e Laure Mandeville são 2 jornalistas do Figaro que também são especialistas na Rússia. Uma delas viveu 10 anos em Moscou. Bom, então, eu estou fazendo essa explicação da literatura porque eu não vou ter tempo, senão eu alargaria muito, de citar todas as fontes. Então, eu vou me permitir dizer o que eles dizem, mas não vou parar para citar todas as fontes.
o que é a Federação da Rússia. A Federação da Rússia, para nós nos situarmos, é o maior país do planeta. 17 milhões de quilômetros quadrados, 2 vezes o Brasil. População 143, está perdendo 2 milhões por ano. Esse ano perdeu 2 milhões, depois eu vou explicar. Fronteiras, tem 20 mil quilômetros de fronteiras com 14 países. Imagine o que é isso. Tem litorais marítimos de 37 mil quilômetros. Tem 89 unidades territoriais, seria, digamos assim, como o nosso estado, eles chamam oblast, são estados, como seria Paraná. 22 repúblicas reconhecidas por etnia, soldados na ativa 900 mil, na reserva 2 milhões. Isso aí é a Rússia. Então eles têm, veja, o mar que eles têm, a costa marítima, tem relações, como eu disse, com, esqueci de anotar aqui, com 14 países. 14 países. Bom, e é um continente. Bom, agora, isso é o monstro, agora é o ratinho da Ucrânia enfrentando o monstro. É um paísinho, 603 mil quilômetros quadrados, é tamanho um pouco, acho que é Minas. Minas deve ser isso. É o tamanho de Minas. A França tem 551 mil. Isso é um anão. É uma luta de anão contra Golias. Davi e Golias. A população, 41 milhões antes da guerra. Hoje, fugiram em torno de 6 a 8 milhões que ainda estão fora. Uma parte voltou. É o maior país da Europa depois da Rússia. Se considerar a Rússia europeia, ainda tem uma parte da Rússia que é considerada a Europa. 8º mais populoso da Europa. Soldados, atenção, 1 milhão de soldados. Já é a primeira potência militar da Europa. 1 milhão de soldados. Eles dividiram assim, 700 mil na ativa, estão no front. 300 mil no que eles chamam defesa territorial. Não é o front, são soldados, mas quem é que controla as fronteiras? Quem é que controla aeroporto, ferrovias, passaporte, segurança, defesa territorial? Quem é que leva marmita quente para os soldados do front? Defesa territorial. Quem é que leva armas, munições? Quem é que faz a logística das armas que estão chegando? Imagina o que é a logística. Eu até brinco lá na França que eu acho que a Amazon está ajudando a Ucrânia para fazer a logística. Armas que chegam de todos os países do mundo, tudo isso. Quem organiza isso? 300 mil homens e mulheres da defesa territorial. É uma coisa que não existe na Europa. Depois dos Estados Unidos, bom, deve ser o melhor exército do mundo. Bom, para frente. Aí está o mapa da Ucrânia. Dá para ver aqui, essas partes azuis é o que eles recuperaram depois
que a Rússia invadiu. A parte esta e esta, que é meio rosa claro, a Rússia tomou e eles não conseguiram até agora recuperar. Tomou agora, 2022. E a parte, mais escura é a invasão da Rússia em 2014. Então, a Rússia está ocupando. Esse mapa é do Instituto da Guerra. Todo dia eles dão um mapa do Instituto da Guerra. Eu tirei hoje lá, foi 16 de ontem, currículo do dia anterior. Então, antes, a primeira explicação é o Davi contra o Golias, né? Agora, para nós entendermos o que está acontecendo, é preciso lembrar 3 acontecimentos que antecederam a guerra. Primeiro, 1994, tempo de Yeltsin, houve um acordo em que foi dada independência a vários países que participavam da União Soviética, entre os quais a Ucrânia. Durante a Guerra Fria, terceira maior potência nuclear do planeta não era o Reino Unido, a França ou a China, mas a Ucrânia era a potência nuclear. Tinha na Ucrânia, em 1991, 3.000 armas nucleares deixadas por Moscou na Ucrânia. E, no entendimento formado na capital da Hungria, esse acordo, chamado Acordo de Budapeste, a Ucrânia se comprometia a aderir ao Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares e devolver para Moscou as ogivas deixadas em seu território. Contrapartida, eu pus até em vermelho, em troca da desnuclearização de Kiev, os governos Rússia, Estados Unidos, Reino Unido se comprometeram a respeitar a independência, a soberania, as fronteiras existentes da Ucrânia e abster-se da ameaça ou do uso da força contra o país. A Rússia assinou esse tratado, incluindo a Crimeia. Então, para aqueles, não vou dizer assim, que de boa fé, tem muitos de má fé na França. Não, a Rússia está no seu direito, a Ucrânia pertence ao povo russo. Mentira! Eles pisaram um tratado assinado como os comunistas sempre pisam nos tratados. Se alguém tem uma dúvida, pode pegar aí qualquer Wikipédia, põe lá Acordo de Budapeste, vai encontrar. Nós estamos com um Putin, homo soviético, vou dizer sempre isso, que pisam no tratado que ele assinou. Este é o Putin. É um malfeitor universal, mundial. Não me estendo, eu tenho uma ficha dele, que cada vez que eu penso ou falo dele, eu fico com raiva. Mas, por exemplo, ouviram falar da guerra da Chechênia? Ele fez uma guerra contra a Chechênia, já no poder. Perdeu a guerra, porque já naquele tempo o exército russo não valia nada. Foi lá na Chechênia, os chechênios derrotaram ele. E aí ele retirou as tropas, fez um acordo de paz com a Chechênia. Isso foi em 2009, se não me engano. Tirou as tropas,
voltou para a Rússia, passou um ano, a KGB, que hoje chama, tem outro nome, mandou a KGB, FSB, assassinar o presidente da Chechênia com quem ele fez um acordo. Em todos os livros estão. Mandou assassinar. E aí, meu Deus, isso ele gritou, a Chechênia está em perigo. E mandou as tropas de novo. Tomou conta, pôs um presidente da Chechênia pró-russo, está lá até hoje. Isso é Putin. Isso é Putin. Nós podemos passar uma noite falando desse homem. É muito pior do que Al-Qaeda. É um terrorista internacional. Bom, então, segunda coisa, a Revolução Orange. A Revolução Orange foi uma revolta anticomunista contra a eleição de um presidente pró-russo na Ucrânia. A eleição foi como a última aqui do Brasil, sem urna eletrônica, mas deu o mesmo resultado, né? E ninguém sabe quem votou nele, né? Como aqui, né? Ninguém sabe, ele te pergunta, ninguém votou no Lula, né? Nunca 50%. Mas ele ganhou a eleição, esse presidente pró-russo. Aí houve uma revolta, fizeram manifestações e acabou que o presidente renunciou, os juízes o Supremo de lá anulou a eleição e houve novas eleições. Mas já foi aí que eu quero mostrar o crescimento de um movimento de resistência anticomunista e anti-russo. Em 2014, houve invasão russa no Donbass e na Crimeia, naqueles dois que eu mostrei lá atrás. Donbass em cima, Crimeia embaixo. O Putin mandou tomar conta e conseguiram porque os ucranianos não estavam militarmente preparados. Na realidade, os analistas, eu falo analistas, toda a gente que eu leio, consideram que essa guerra começou em 2014. Começou em 2014. Vou explicar por quê. O que aconteceu na Ucrânia entre 2014 e 2022? Aconteceu uma coisa, que eu uso essa expressão, uma mão maravilhosa, uma mão misteriosa, deu uma ajudazinha para a Ucrânia. Os ucranianos já estavam começando a resistir, mas eles tinham um exército soviético. O exército ucraniano era cópia do exército soviético. O exército soviético tem várias características. Eu não vou analisar todas, por falta de tempo, vou analisar as principais. Qual é a estrutura do exército soviético que a Rússia tem hoje, Putin? Essa já é uma primeira razão de perder a guerra. Todo o exército é formado de maneira piramidal. Quem decide é Moscou. Moscou decide tudo. É tremendamente centralizado. Ora, os exércitos americanos e da NATO, da OTAN, são descentralizados e formam oficiais, dão muita liberdade, muita competência para os oficiais decidirem o terreno e dão a cada oficial um batalhão. Na linguagem militar é em torno de 800 a 1000 homens, e esse batalhão está sendo dirigido segundo o princípio católico de subsidiariedade.
Eles podem fazer? Eles fazem. Eles têm as metas do Estado-Maior. Bom, então, os ingleses, os americanos e os poloneses, a pedido dos ucranianos, foram mandando oficiais para refundarem o exército ucraniano. Isso há 9 anos está em funcionamento. Formaram 20 mil oficiais. 20 mil oficiais formados nos padrões ocidentais. E deles veio a ideia, já disse aí, tropas para a OTAN, deles veio a ideia, não escrevi aqui, mas explico agora, veio dos ingleses, a ideia de fazer 2 corpos de militares. Um é a tropa militar que vai para o front, que sabe utilizar os tanques, os aviões, são formados para isso. Outro é a defesa territorial. Então eles estão formando esse exército de 1 milhão de homens, dividido em 2 grupos, há 9 anos. Por isso, os analistas dizem, a Ucrânia é assim, primeiro exército da Europa, põe vários vazios, depois lá embaixo começa a França e a Inglaterra. Então, eu estou descrevendo agora o que é o Davi. Como é que isso foi feito? Por isso eu digo, foi uma mão misteriosa que entrou aí. A mão de Deus, a mão da providência, a mão da história. Para quem lê a história está cheia de coisas assim que acontecem. Né? E nós temos então, por exemplo, este homem aqui. Este homem é o mais importante militar da Ucrânia hoje. Ele se formou na Escola Militar de Moscou. Quando estourou a guerra de 2014, com a invasão da Rússia, ele era soldado, foi lutar lá e começou a dirigir. Não, ele era oficial, começou a dirigir, começou a carreira dele em 2015, na guerra de Donbass. Ele é provavelmente o homem mais importante da guerra da Ucrânia. Não é feita porque outra coisa, os ucranianos do exército, não é feito. A Inquisição é o Pentágono, está mandando gente. Não é. Tem gente altissimamente competente, formado, todos esses elementos que eu estou dando vão se harmonizando. Chama-se Oleksandr Zhirovsky, e ele agora, neste ano 2022, quem organizou a resistência de Kiev, que os russos invadiram, tiveram que fugir, foi ele. Cortou as estradas, tinha já, por quê? Ele já tinha estratégia pronta. Os ucranianos estão se mostrando estrategistas que dão lição para todas as forças armadas da Europa. Tem um general francês que diz, nós estamos aprendendo com os ucranianos. Impressionante isso. Impressionante. E agora organizou depois a contraofensiva de Kharkiv em setembro. Olha a fisionomia dele. É um homem que vai para tudo. Depois, agora começou a invasão, 24 de fevereiro. Erros sistemáticos da Rússia apontados pelos analistas. Primeiro, abriu um front
de 1.300 quilômetros com 150 mil homens. Isso aqui, nem uma criança que estudou um pouquinho os videogames sabe que não dá para fazer. Eles abriram ao mesmo tempo, invadiram sul, norte, leste, uma fronteira com um exército, 1.300 quilômetros. 1.300 quilômetros é daqui a Salvador, eu acho. Não, Bahia, Brasília. Pois é, imagine um front aberto, 1.300 quilômetros. O especialista que analisou isso, ele disse, mostra uma incompetência tal, que a Rússia, para fazer esta agressão, teria que ter 400 a 500 mil homens e 300 mil na retaguarda. Ela teria que, portanto, desguarnecer 22 mil quilômetros de fronteira que ela tem. Trazer dos 900 mil 800 para poder fazer a guerra. Aí ela vai seguir. Mas ela não tem estrategista humana, gente formada para generais, para poder, tudo é piramidal, não tem princípio de subsidiariedade. Então, todos os analistas dizem, é uma imbecilidade, infantilidade. Resultado, apanhar. E a Ucrânia, com 700 mil homens, aguentando front. Comparação com a França. O general Pierre de Villiers, que era, até 3 anos atrás, comandante supremo do exército francês, das 3 armas, perguntaram para ele, senhor general, quanto tempo a França aguentaria uma invasão, eles chamam guerra de alta intensidade, tanques, tudo, para se a Rússia invadisse a França. Ele disse, olha, o exército francês, hoje, aguentaria resistir num front de 80 quilômetros durante 8 dias. Agora veja, os ucranianos estão resistindo a um front de 1.300 quilômetros. Há 1 ano e 2 meses. Dá para ver o que? Claro. E por que a Ucrânia tinha um exército desse tamanho? Porque esse tal grupo, que é Inglaterra, Polônia e pouco Estados Unidos, Pentágono, decidiram formar. Então eles levaram 9 anos. Eles sabiam que ia ter essa guerra. Isso foi após a Crimeia. Então... Após a Crimeia, foi de 2014 até 2022. Eles não tinham esse exército. Por isso, eles levaram uma surra na Crimeia. Eles não tinham esse exército. Qual é a relação das qualidades dos ucranianos com os cosacos? Eu não sei dizer na matéria. Eu estudei pouco essa história, porque está ligado, toda a história dos cosacos está ligado à imigração, e eu não estudei tanto para tomar isso com a guerra atual. Essa disparidade de número, talvez os russos contassem com colaboração interna. Tinha muita infiltração, muita, mas os israelitas dizem, os russos subestimaram as forças ucranianas e superestimaram as próprias forças. Isso aqui é típico de PT, de esquerda. Nós somos
poderosos. Nós todos conhecemos isso. Estou aplicando só para um campo que é pouco... Eu li um artigo falando em relação a esse tamanho da extensão do ataque, tem a ver também com a corrupção interna da Rússia, muitos soldados fantasmas. Então eles acreditavam que com esse alto número de soldados eles pudessem ter um ataque maior. Eles pode ser que eles estimavam, porque o exército russo, eles têm um orçamento militar 64 bilhões de dólares. Os especialistas dizem, metade vai para a corrupção. PT, mais uma vez, metade vai. Então, eles, por exemplo, os roubos no exército, os tanques que saíram lá da Belgorod e depois para chegar aqui pararam no meio do caminho porque não tinham gasolina, não tinham combustível. Os próprios generais são com medo de passar para as autoridades deles. Roubavam gasolina para vender, para se esquentar. É tudo sucateado. Bom, então, essa lista aqui é quase interminável. Eles esperavam 5 dias conquistar a totalidade do território da Ucrânia. Os soldados russos só tinham comida para 5 dias. Um front de 1.300 quilômetros só tinham comida para 5 dias. Depois eles começaram a atacar a população, entravam nas casas, roubavam a geladeira dos ucranianos para comer. Foi assim. Levavam uniforme, eu vi fotografia, levavam uniforme de gala para participar do desfile da vitória em Kiev. Imaginavam 5 dias de passeio. E hoje eles têm 14 meses, não conseguiram, a não ser 18% do território ucraniano ocupado. Depois eu vou falar das mortes. Não conseguiram até agora dominar o espaço aéreo. Isso é gravíssimo em guerra. Quando alguém pensa em invadir um país, primeira coisa, dominar o espaço aéreo do inimigo. Então, o que acontece? Há 14 meses de guerra, eles não conseguiram. Porque os ucranianos, que estão cada vez melhores armados, eles receberam armas como Javelin, como HIMARS, como os tanques franceses César, e derrubam os aviões. Então, a Rússia, vou mostrar daqui a pouco, perdeu metade da frota de aviões. Então, ela não pode mais voar para cá do front, com outra agravante que é espetacular. Os aviões russos têm bombas, mas não têm pontaria. São aviões concebidos na década de 80, 90. Então, para eles atingirem o alvo, eles têm que voar abaixo. E ainda assim, a precisão dos mísseis e das armas russas, estão todos sentados, não é? 600 metros. Eu vi fotografias de uma pista de aeroporto ucraniano que os aviões bombardearam, não caiu nenhuma na pista. Agora, qual é a precisão das armas ucranianas que os ocidentes deram? 1 metro. Então, eles mandam um drone, verificam, lá está um centro de comando, lá está um depósito de armas, depósito de combustível, 1 metro. Pum. Então, até agora, não. Bom, outra coisa, os russos não têm meios de comunicação cifrados.
eles usam telefone portátil. Os generais e os oficiais usam telefone portátil. Então, celular. Os ucranianos vão sabendo onde eles estão. Por isso, já morreram 2.200 oficiais russos e mais cerca de 20 generais. Eles pegam uma... É uma guerra isso, aqui, já falei da precisão. Os ucranianos desenvolveram a arte da guerra com drone. Os generais que eu tenho visto dizem que os ucranianos vão passar para a história pela guerra com drone, pela militarização do drone. E os ucranianos, mais para frente eu vou falar, eles estão conseguindo potencializar a guerra com drone. E eles destroem um tanque russo com um drone de $500. Um tanque russo que custa 20 milhões. Está cheio de filme, eu vejo toda noite. É desigual, é totalmente desigual, mas mais uma vez, eu acho que tem a mão de Deus aí para ajudá-los. Inteligência, persistência, etc. Bom, Putin, isso aqui, os analistas dizem, Putin não podia se lançar numa guerra sem preparar a opinião pública russa. Ele não tem coragem de chamar guerra. Quem fala guerra na televisão russa é ameaçado de encarceramento. É operação militar especial. Por que ele tem medo? Porque ele não preparou a base russa, o povo russo, para a guerra. Hitler, que é um antecedente de Putin, foi mais inteligente, preparou os alemães para a guerra. Isso é um erro estratégico fundamental. Não se pode mandar uma guerra. Depois começa a chegar morto. As famílias reclamam. Por isso, eu não vou ter tempo, mas eu deixo só anunciado, Putin acabou internamente. Se ele não perder a guerra ou ganhar a guerra, internamente ele acabou. Isso é um outro tema de uma outra reunião. De fevereiro a setembro, os russos só tiveram batalhas perdidas, com tropas dizimadas. Na ofensiva, fevereiro-março de 2022, em Kiev, perderam toda a tropa de elite do exército. 15 mil mortos no norte de Kiev. Foram dizimados. E eles não têm, vou falar mais para frente, condições de recuperar isso. Não tem. Depois, a Rússia perdeu, segundo algumas estimativas, 140 mil homens nessa guerra. O Ministério da Defesa da Ucrânia contabiliza 182 mil. Por quê? A milícia Wagner, que é uma milícia privada, eu já deixo enunciado isso, a Rússia, não, os nossos países ocidentais têm as Forças Armadas e tem o Ministério das Forças Armadas. As Forças Armadas dependem de um ministério. Na Rússia não é assim. Tem 5 exércitos, sem contar os milhares de grupos mafiosos, criminosos, que dominam tudo, como o porto de São Petersburgo. A Rússia é uma rede de
eles têm milícias criminosas. Então, eles têm uma milícia, se chama Wagner, financiada por um oligarca. Esse aí tem 50 mil homens na milícia dele. Perdeu 40 mil. Então, por isso deve-se colocar cada soldado morto, supondo que seja 180 mil, serviço britânico fala em 200 mil, vão ficar com a cifra mais ou menos provável, 180 mil homens mortos do lado russo. Acontece, segundo as normas militares, quando tem um morto, tem pelo menos um ferido, às vezes mais. Então, esses feridos saem do combate. Então, se colocar o dobro aqui, nós vamos ter 360 mil a 400 mil homens fora do combate em 14 meses de guerra. Para ver o desastre que isto é para a Rússia, na guerra da Chechênia, o exército russo perdeu 18 mil homens. 18 mil contra 180. 2.200 oficiais russos, eles estimam sempre multiplicar por 50. Um oficial é 50 soldados que morreram. Do lado material, 14 mil blindados, aviões, veículos militares, daria também 140 mil mortos. É desastroso? Eu vou mostrar. Veja aqui, isso aqui é de hoje, do Ministério da Defesa da Ucrânia. Veja aqui, ó, tanques, 3.660. Vem aí, veículos de combate, 7.000, 2.000, aviões, 2.347. Lá em cima, homens, 182, 660. E eles põem lá um númerozinho, tá vendo? 590. Era o dia anterior. Eles vão somando. Como é que é possível? Por isso, os analistas dizem, a Rússia perdeu a guerra. Nós estamos, eu estou antecipando para quem nós vamos assistir isso até o fim do ano, provavelmente. Aqui eu peguei para mostrar, fui no Google, veja aqui, esse aqui é o Google que eu fiz hoje. Putin já perdeu a guerra, mas mas não se deu ainda conta, não se quer dar conta. Putin perdeu a sua guerra, a guerra na Ucrânia, partido perdido. Que época Vladimir Putin perdeu a guerra? Este é um grande especialista também da guerra, é professor, e ele diz, por que Putin já perdeu a guerra? Não sou eu que estou falando. São especialistas de todos os bordos. A Rússia perdeu a guerra. Por quê? A Rússia não conseguirá, em prazo médio ou longo, alguns falam dezenas de anos, para repor o que ele perdeu. 40%. Eita, outra coisa. Agora aparece, não é? De onde que vinha a indústria militar russa? 40%. Os aviões MiG, as turbinas dos aviões MiG, são fabricadas na Ucrânia. Munições, tudo. Por isso os ucranianos agora estão produzindo tudo lá. Estão produzindo drones, suicidas. Eles têm a indústria. E a Rússia não tem, não consegue. O Ocidente pôs sanções. Tem fotografias que aumentou agora o número de máquinas de lavar roupa. A Rússia comprou todo o estoque através da Turquia e da Grécia, miseráveis,
que são da OTAN, comprando máquina de lavar roupa. Então, tem fotografia de drone e de peças de armamentos russos com chips, com computadores, como chama, enfim, circuitos elétricos roubados das máquinas de lavar roupa. Eu vi fotografia. Está assim o exército russo. Quanto tempo? 5 minutos? Bom, isso não acaba mais. Então, eu vou logo à conclusão. Imprevistos que Putin não contava. A reação heróica do povo ucraniano. Todo mundo reconhece. O povo se levantou. Está disposto a morrer pela pátria. A OTAN, a NATO, estava morta, aí nasceu. Não houve a ruptura que Putin fomenta entre Europa e Estados Unidos. A política do Putin separar a Europa dos Estados Unidos. Ele conseguiu unir a Europa com os Estados Unidos. Um comentarista, o Ocidente teve um choque com a invasão da Ucrânia maior do que o atentado de 11 de setembro. Todo mundo ficou penalizado de ver o povo ucraniano sofrendo. Merkel, então, 2 amigos e defensores de Putin foram derrotados nas eleições que precederam a invasão. Ele contava com a Alemanha finlandizada. Ficou agora Macron gesticulando, sozinho, abraçando o Putin sozinho. A Rússia está ficando isolada do mundo. 130 países da ONU votaram contra a Rússia na ONU por causa da invasão. Imprevistos que ninguém contava. Consagração da Rússia e da Ucrânia pelo Papa Francisco, atendendo integralmente os pedidos de Nossa Senhora de Fátima. Isso pesa no trono de Deus. Trono de Deus. É o Papa que fez aquilo. Rearmamento na Europa. Há uma corrida na Europa para rearmamento. Polônia, Finlândia, França, Alemanha, milhões estavam bloqueados há 30 anos. Então agora, isso. O general Yakovlev, que eu falei, a guerra adiantou em 5 anos o calendário do fim da Federação Russa. Ele sustenta que a Federação Russa estava podre e que era para ser mais ou menos 5 anos, adiantou a guerra, vai ser agora. Ele acha que vai ser este ano. Bom, por fim, meu Imaculado Coração triunfará. Senhores. Chegamos ao final deste vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e que compartilhe entre seus amigos e inscreva-se nesse canal. Eu gostaria de convidá-lo também a fazer parte do Grupo Articulação Brasil. O link para o Grupo Articulação Brasil está aqui embaixo na descrição deste vídeo, junto com outros links importantes. Sendo membro da Articulação Brasil, você terá acesso não apenas à revista Catolicismo, que é enviada impressa ao seu endereço todos os meses, mas também a missa que é rezada pelos membros da Articulação Brasil e pelos seus familiares todos os meses. Então dê uma olhada, pelo menos para conhecer o que é esse grupo Articulação Brasil. O link, como eu disse, está na descrição desse vídeo. Aqui ao meu lado começam a aparecer alguns vídeos recomendados. Também dê uma olhada nesses vídeos, eu estou certo que você gostará também desse conteúdo. Muito obrigado por ter nos seguido até aqui. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.